Então, estamos retomando hoje as atividades desse seminário de escola que eu propus desde o ano passado, que se chama Uma Análise Lacaniana frente à Subjetividade da Época. Bom dia. Ano passado a gente teve um trabalho com alguns encontros, onde a gente abordou essa temática, mas esse ano a ideia foi articular esse seminário com o tema do encontro internacional que vai acontecer em julho, em São Paulo, né? Não sei se todos estão as datas certinho, todas as inscrições tem aqui no Cordel também, que vai ter como tema a ética da psicanálise e as outras. Tá? Eu acho que é um tema muito oportuno, a gente está muito necessitado dessa discussão. Né? É, e teve um subtema, na verdade, do encontro que me chamou muita atenção, que é intitulado A Ética é Relativa ao Discurso. Né? É o nome de um dos subtemas do encontro. Então, para esse primeiro encontro, eu resolvi me debruçar sobre esse tema, né? Dar uma pesquisada assim de onde vem essa frase, por que, né? O que que isso quer dizer, como é que a gente articula isso, a questão do discurso. E é, fiz assim, tentei enxugar bastante o que eu pesquisei, gente, mas ainda assim ficou grande. A gente tem um tempo aqui, vai até meio-dia. Eu queria ver se deixava um tempo suficiente para ter um bom debate, né? Tentei enxugar o máximo possível, vamos ver o que, é que a gente consegue. Bom, eu vou passar para a leitura do texto para não me perder muito, tá? É, Um dos subtemas do encontro internacional se intitula A Ética Relativa ao Discurso. Trata-se de uma frase de Lacan, sobre a qual nós vamos nos debruçar, mas antes vamos colocar uma questão. Se a ética é relativa ao discurso, o que que faz a diferença absoluta da ética psicanalítica em relação aos outros discursos? Tira essa pergunta. Ô, gente, vê se tu consegue um pouquinho de água para mim, esqueci de pegar. Obrigada. Só porque você está mais pertinho. Bom dia. Tem mais cadeira para a Alice, né? Então, a partir dessa pergunta, né? Se a ética é relativa ao discurso, a gente sabe, quando eu imprimir aqui os discursos para a gente não ter que estar desenhando eles, né? A gente sabe que Lacan elaborou inicialmente 4 discursos, também falou sobre o discurso capitalista depois, mas eu não vou abordar agora. Então, se a ética é relativa ao discurso, a gente pode extrair algo da ética de cada discurso. Muito obrigada. Então, a gente pode extrair algo da ética de cada discurso. E como o nosso tema diz, a ética da psicanálise e as outras, pela estrutura lógica dessa frase, elas separam a diferença. Bom dia. Tem umas cadeirinhas aqui. Tá, aguarda só um minutinho, gente, para a gente pegar a cadeira aqui, o pessoal que está chegando. Aqui, ó, tem aqui também. E quem não sofrer com frio, dá para sentar ali também. Dá para também botar a paleta do ar mais Aqui, ó. Então, bota essas duas para ali, tá ali. Se chegar mais alguém, senta para lá, né? Para não ter que estar interrompendo. A Joyce é corajosa, ficou logo bem de frente pro, pro ar-condicionado. É aí, ou então ali no corredor. E aí aqui eu acho que vai tirar a passagem. Tá? Não vai aqui. Pronto, agora acho que vai. Então, partindo dessas duas formulações, né? A ética relativa ao discurso e a ética da psicanálise e as outras. Então, esse título supõe que há uma diferença entre a ética da psicanálise e todas as outras. Vou partir de uma entrevista que eu ouvi esses dias, que eu queria compartilhar com vocês. É uma entrevista onde a gente ouve um homem culto, inteligente, e que poderíamos dizer se mostra interessado no que podemos chamar uma problemática do real. Ele fala do seu encantamento com a formalização matemática, especialmente com a figura de Isaac Newton, suas descobertas em torno da gravidade. Vê-se que o cara estudou. Além de Newton, ele cita Leibniz, Heisenberg, Gödel, mas ele também identifica na ciência um limite.
Ele diz, por exemplo, o que é a gravidade? Isso é apenas o nome da coisa. Não temos ideia do que ela é. Faz uma certa crítica aí à ciência que não alcança, porque ele se interessa pela coisa em si. Ele quer chegar à matéria viva da coisa, como diria a Clarice. Além disso, ele diz que não ficou no plano especulativo. Ele criou e financiou um instituto de pesquisa dedicado a tentar entender aquilo que no mundo de hoje continua sendo inexplicável. Botou bastante grana nisso. Por fim, ele reconhece que, pela via da formalização matemática, não é possível saber tudo e aponta que talvez seja pela via da intuição feminina que se possa alcançar algo disso que ele chama de o inexplicável e, em um certo momento, ele chama de milagres. É isso que ele quer saber. Quem que vocês acham que deu essa entrevista? Um cientista? Um teólogo? Um psicanalista? Alguém ouviu essa entrevista? Reconhece pelo que eu estou dizendo? Sim, não fala. Algum chute, assim, pela temática, pelos interesses? Isso aí é um físico, né? Um físico, né? Assim, um físico. Um cientista físico, né? Físico cientista. Isso. Não. Trata-se, na verdade, de uma entrevista concedida por Jeffrey Epstein e concedida a Steve Bannon, gravada por volta de 2019, pouco antes da prisão que levou à detenção e onde ele morreu. É algo realmente surpreendente. O financista, pedófilo, abusador, que está por trás do maior escândalo jamais visto nos Estados Unidos, capaz de fazer corar Assad, se interessa por Leibniz e pela intuição feminina. Chega a ser assustador perceber como o nosso interesse como psicanalistas e o de Epstein, pelo menos teoricamente, não estão tão distantes. Compartilhamos o interesse pela formalização matemática, pela lógica, constatamos junto com ele a impotência do simbólico para dar conta do real, do inexplicável, do mistério, e incrivelmente ele chega até a localizar algo para além do falo, algo que está ligado ao gozo feminino, né? Quando ele fala da intuição feminina, ele está tocando em algo disso. Lacan já apontou para esse ponto em comum na estrutura entre o desejo do analista e o fantasma do perverso. Isso porque tanto o analista em sua função como o perverso em seu fantasma se situam logicamente a partir do objeto A. E ambos tocam, portanto, a questão do gozo. Se vocês observarem o fantasma perverso, Lacan faz A dirigido ao S barra, né? Que é a estrutura que está. Essa estrutura, né? Que está em cima do. Gente que está em casa, eu vou pedir para vocês baixarem, colocar assim no Google, os 4 discursos de Lacan em imagens. Aí vocês baixam uma imagem para vocês poderem ir olhando. Eu estou me referindo agora à estrutura do discurso do analista, tá? Lia, ponto entre o desejo do analista e O fantasma perverso. Porque o fantasma na neurose é sujeito barrado, função de A. O fantasma na perversão é o A, função do sujeito barrado. Essa mesma estrutura, posição, pelo menos, que está em cima do discurso do analista, né? Então, tanto o perverso como o analista se interessam aí pela questão do objeto A, pelo lugar do gozo, né? No entanto, a diferença entre essas estruturas é clara e se distingue especialmente por uma posição que é, antes de tudo, ética. O que a fala de Epstein deixa claro é que não basta localizar o não todo para que alguém esteja afinado com a ética da psicanálise. E é o que a gente vai tentar elaborar aqui, tá? Bom, então, primeiro Lacan diz a ética é relativa ao discurso. Essa frase aparece ao ser perguntado no texto de televisão por seu interlocutor sobre uma das 3 questões que resumem para Kant o interesse da nossa razão. São 3 perguntas que o interlocutor coloca, eu vou me deter só nessa. O que devo fazer? O cara pergunta para ele, com base na psicanálise, o que é que você propõe, o que devo fazer? Uma pergunta ética, né? Lacan argumenta que a questão não é o que devo fazer, mas sim o que faço eu a partir da minha prática. O que eu sustento com meu ato e suas consequências. Para responder, então, a essas perguntas, é preciso colocá-las, ele diz, a partir do próprio lugar de anunciação. Então, ele está dizendo, não há uma resposta generalizada para isso é o que eu devo fazer, isso tem que ser extraído das condições da prática de cada um, do lugar de onde cada um enuncia o seu ato. A questão da ética é um dos temas centrais na história do pensamento.
segundo o dicionário Abaiano, ela pode ser definida de uma maneira geral como a ciência da conduta humana. Tem uma academia aqui. Então, quando Lacan diz que a ética é relativa ao discurso, ele está dizendo que a conduta humana, o modo como ela se localiza em relação aos seus meios e aos seus fins, não pode ser generalizada. Lacan afasta-se de Kant aqui. Não há uma resposta, então, universal para essa pergunta, né? Como Kant propõe como imperativo categórico. Falar em ética é falar sobre o que fazer com o gozo, que se miscui nas relações e, diz Lacan, abre aspas, nada é mais candente do que aquilo que do discurso faz referência ao gozo. O discurso toca nisso sem cessar, posto que é dali que ele se origina, e o agita de novo desde que tenta retomar essa origem. É nisso que ele contesta todo o apaziguamento. Essa frase que eu queria trazer, né? Só mandar mensagem. A presença do gozo no discurso contesta toda a ideia de apaziguamento. Esse ponto que eu queria que a gente retivesse por enquanto. Então, para Lacan, a posição ética se extrai logicamente de uma estrutura, que é a do discurso, e do que faz com que isso que se agita conteste o apaziguamento. O ser falante perdeu qualquer possibilidade de acesso a um gozo não mediado pela linguagem. Do gozo da planta, do gozo do gato, não sabemos nada, pois estes não falam. No ser falante, para se exercer, o gozo se aparelha com a linguagem, que o ordena, permitindo um determinado modo de laço social. Lacan diz, ele só tem para se emparelhar, digo, se apalavrar, esse aparelho. Não tem outra forma, né, de se emparelhar, de se entrar no laço com o outro que não seja a partir desse aparelho. Por operações de giros, esse discurso pode assumir ordenações diferentes. É assim que no seminário Avesso da Psicanálise ele elabora a sua tetralogia discursiva, 4 discursos, né, do mestre, da histérica, do universitário e do analista, com 4 lugares, né, lugar do agente, lugar do outro, lugar da verdade, da produção, e com 4 elementos que se distribuem nesses lugares, que é o S1, S2, sujeito barrado e o objeto A. Eu não vou me deter assim na explicação de cada um deles por conta do tempo. Mas a minha pergunta é, qual é a ética, então, relativa a cada um desses discursos? O que é que a gente extrai do que Lacan formulou sobre cada um desses discursos? E qual a diferença do discurso analítico em relação aos outros 3? Então, vamos lá. Ética do discurso do mestre primeiro. Lacan retoma a dialética hegeliana do senhor e do escravo para formalizar o discurso do mestre, partindo da ideia de que a consciência de si depende do reconhecimento do outro. Não há para Hegel, né, a possibilidade de uma consciência se afirmar se ela não for reconhecida por um outro. No confronto entre duas consciências, instaura-se uma luta em que aquele que arrisca a vida afirma-se como senhor, enquanto o que recua diante da morte torna-se escravo. O mestre ocupa o lugar de comando e pode produzir conhecimento formalizável, mas depende do escravo para o saber fazer que sustenta concretamente a estrutura. Lacan diz que aquilo que o discurso do mestre busca é a manutenção da ordem. Um verdadeiro senhor, diz ele, não deseja saber absolutamente nada. Ele deseja que as coisas andem. A verdade do mestre, no entanto, é a sua castração. No discurso, a verdade se situa nesse lugar abaixo da barra, né? Então, o que é velado pelo discurso do mestre aqui, o mestre é castrado. Enquanto isso, o escravo é quem detém, de algum modo, o acesso ao gozo. O mestre exclui o gozo para poder governar. Ele só pode dominar renunciando ao gozo. Bom, eu fiz um resuminho aqui, que é assim, lições do seminário 17, né? Para a gente poder ter uma ideia da estrutura do discurso do mestre. Qual é a ética que a gente pode aprender daí? Eu pensei, vocês podem me dizer depois se vocês concordam, ou se vocês acrescentariam ou mudariam alguma dessas éticas, vocês me dizem depois. Mas eu pensei assim, que a ética que mais se aproxima do discurso do mestre é a ética kantiana. Trata-se de uma ética em que a ação moral é determinada pela forma universal da lei. No caso, a lei instituída pelo significante, mestre, né? A lei expressa no imperativo categórico agir apenas segundo a máxima que possa valer como lei universal para todos. Enquanto em Kant o fundamento da ética é a razão, no discurso do mestre é o S1 que ocupa o lugar de comando.
Alguém com o som aberto. No discurso do mestre é o S1 que ocupa o lugar de comando. Em ambos os casos, há a primazia da lei sobre o desejo singular. Para Kant, agir por dever implica excluir o princípio do prazer como fundamento da ação. A moral não pode apoiar-se nas inclinações, nos sentimentos ou no interesse por um objeto, tudo aquilo que Kant chama de patológico. Então, tudo isso que desvia da ação moral como universal vai estar enquadrado na categoria desse objeto patológico. Como observa Lacan, no texto Kant com Sade, essa pureza exige a exclusão da pulsão e do objeto causa do desejo, o que o leva a ironizar a ética kantiana como a ética do solteirão. Só é possível seguir essa ética de Kant se você não se relacionar, não incluir o outro, né? Sim. Pois ela só se sustenta evitando o campo do desejo. No discurso do mestre, essa exclusão aparece como renúncia ao gozo em nome da ordem. Nesse ponto, ele também se aproxima das éticas antigas da apatheia, como o estoicismo, que defendia a indiferença às paixões e o domínio racional das emoções. Aí a gente vai ter a ética aristotélica, o estoicismo, né? Todas essas éticas que se fundam. Quando o gozo coloca um problema, o que é que a gente faz com ele? Tira ele fora da jogada, né? Não inclui. Lacan chama a posição ética dos estoicos de um masoquismo politizado. No entanto, há um ponto decisivo. O discurso do mestre não elimina o gozo, né? Então, o discurso do mestre se instaura para tentar eliminar o gozo, mas ele tem como consequência que ele também produz gozo, né? Ele produz como resto o objeto A, mais de gozar, aquilo que escapa à ordem significante e que retorna como excedente. Isso é que faz o problema, porque se o discurso do mestre botasse tudo para andar, né, na ordem, não tivesse nada, nenhum gozo mais aparecendo na jogada, as coisas andariam como trilhos, né, rodas nos trilhos. Acontece que isso não acontece porque não tinha nada que fizesse atrito, exatamente. Acontece que isso não anda, né, porque alguma coisa aparece aí, como Lacan diz, a frase que ele usa, contestando todo apaziguamento, atrapalhando a ordem que o mestre quer que aconteça, né? Retorna como excedente. O discurso do mestre é civilizatório por excelência. É o discurso da entrada na linguagem e da instauração da lei. É o discurso da entrada do inconsciente também, Lacan vai dizer, né? Mas quando ele se absolutiza, pode deslizar para o autoritarismo ou fundamentalismo. Aqui, o discurso do mestre degenera-se em cinismo, usando a lei como cobertura para o mais de gozar, com seu imperativo tornando-se o suporte de um gozo obsceno, que é o que Lacan vai dizer que é o imperativo do superego, né? O goza. Isso acontece, por exemplo, eu estou tentando trazer para coisas mais práticas, né? Quando alguém pretende encarnar o um, que é só um significante, mas às vezes a gente tem essa figura que se apresenta como eu sou um, eu sei, eu faço, né? Prometendo a restituição de um gozo supostamente roubado. É alguém que diz, você não goza porque lhe tiraram algo e nós vamos lhe devolver. Lacan diz que isso pode pegar, pois atrai muita gente. Isso seduz, aglutina, mobiliza afetos como a indignação e a esperança. Vocês devem estar localizando em algum lugar, né? A ética do discurso universitário. O discurso universitário surge de uma acumulação do saber que, por um quarto de giro, no sentido anti-horário, a gente está acostumado a ler os discursos assim, né? Mas se a gente lê assim, toma o lugar do agente na estrutura discursiva. Então, esse aqui pula para cá. E aí a gente está aqui, certo? O mandamento específico desse discurso é continua a saber. É o saber que está no mandamento. Trata-se do discurso do mestre moderno, Lacan chama. Aquele que já não fala em nome próprio, a partir da tradição. Esse mestre aqui, ele fala em nome próprio a partir da tradição. Esse já não. Porque ele se apoia na ordem instaurada pelo prestígio do mestre. Né? É o saber que comanda, mas apoiada aonde? No prestígio que ele tira lá do mestre. Todo mundo que já passou pela
escrita acadêmica sabe como é que funciona, né? Segundo Foucault, para Hegel, né? Ou para Freud, até pode fazer isso, assim. Não é algo enunciado em nome próprio, é algo que tem que se apoiar na autoridade desse outro que eu cito, né? Quem é esse outro desse discurso, então? Né? Se o agente é o saber, quem é esse outro? Aqui já não é mais o escravo, mas o explorado do discurso universitário, que Lacan chama, ironicamente, de o astudado, né? O estudante, que ele vai chamar de astudado. Localizado no objeto A, ele chama lugar de exploração mais ou menos tolerável. Aqui a relação é de escravidão, aqui a relação é de exploração. Basta ter estudado em um programa de pós-graduação para saber disso. O mestre se sustenta por aquilo que se chama na universidade, muito apropriadamente, de sua produtividade. E quem é que trabalha para que esse produto se faça? O estudante, é claro. Por isso, Lacan se dirige aos estudantes em Vincennes, dizendo: vocês vêm aqui tornar-se créditos. Então, há uma quantificação, há uma lógica de produtividade. Isso é muito explícito hoje em dia, né? Se a pessoa entra para pós-graduação, nem o tema de pesquisa dela sobra. Ela tem que entrar no projeto do orientador para produzir artigo científico, que é o que vai sustentar o orientador orientando, né? Qual é a ética que a gente depreende desse discurso? Aqui é mais claro que o Lacan fala explicitamente, né? Segundo ele, a ética do discurso universitário é a ética da burocracia. No Estado moderno, a burocracia é necessária ao seu funcionamento, organizando a instituição por meio de regras impessoais, hierarquias, procedimentos técnicos, separando a função do sujeito que a exerce. Trata-se de uma ética da responsabilidade formal, em que o agente não age a partir da sua própria posição subjetiva, mas como executor de um saber objetivo que pretende racionalizar e administrar o gozo. No entanto, quando a burocracia se expande em seus princípios e se torna parâmetro para justificar a conduta humana, se torna essa ética, né? Ela pode se prestar a desvios. Lacan vai dizer que essa ética, então, é a ética do mestre pervertido. O mestre pervertido é a ser buscado naquilo que, em Sade, se encontra como uma íntima conexão entre a lei e o gozo, na medida em que a lei é secretamente suportada por um gozo obsceno, o gozo do grande outro. Essa é a tese do Lacan, em Kant com Sade, de que o perverso está lá não para contrariar a lei, para transgredir a lei, mas para sustentar esse Deus que goza do que ele põe em prática aquele que ele supõe que é o gozo desse Deus, né? Espécie de estudo. Sim. O perverso, nesse sentido, aqui quem fala é o Zizek, tem o livro dele, o mais sublime dos histéricos, que ele fala dessa coisa da burocracia, que ele diz que o perverso aqui é um puro sujeito ético, que exerce sua perversão não por um simples prazer hedonístico, mas antes para salvaguardar a lei. O maior horror que essa ética já produziu foi nomeado por Hannah Arendt como banalidade do mal na Alemanha de Hitler, né? Isso eu fiz porque me mandaram. Mas o mestre pervertido aparece também na União Soviética de Stalin e até em algumas facetas do chamado politicamente correto. Por exemplo, nos casos de expose de julgamento moral público, né, de linchamento público. Uma ética sem norma, sem origem, que não tolera a oposição e que visa produzir um novo sujeito que nem por isso resta menos dividido. A ética do discurso histérico agora aqui, né? Bom, aqui esse saber, ele se acumulou pela posição do escravo, também é uma coisa que é importante dizer. Lembra que eu falei que o mestre comanda, mas quem tem o saber fazer, quem goza, é o escravo. Esse saber se acumula a um ponto que ele pode vir a ocupar o lugar de agente aqui, certo? E aí ele vai saber sobre tudo e organizar tudo burocraticamente, até que alguém vem denunciar que esse saber é só semblante. Digamos um deslocamento histórico. Sim, ele faz essa leitura, Sim. né, da história. Então, até o ponto em que alguém vem denunciar exatamente os semblantes desse tudo saber do discurso universitário. Quer dizer, esse teu saber aí tá com nada, né? Ao apontar a inexistência da relação sexual e a impossibilidade de sustentar esse saber sobre tudo.
Mas isso também tem consequências. A principal delas é que a histérica deixa o saber sobre o sexual a cargo do outro, enquanto desconhece a causa que a habita. O lugar da causa está aqui no objeto, ele está velado abaixo da barra, né? Isso porque ela evita colocar o corpo na jogada, já que isso implicaria em gozar, algo que ela rejeita com asco. Se a histérica denuncia os semblantes, é porque acredita que poderia haver um discurso que não fosse do semblante. E por isso convoca o mestre a produzir o saber que falta. Saber sobre a verdade acerca do que ela é como mulher. Abre aspas aqui para o Lacan. O que a histérica quer que se saiba é que, indo a um extremo, a linguagem derrapa na amplidão daquilo que ela, como mulher, pode abrir para o gozo. Então, a histérica quer que se saiba que a linguagem derrapa na amplidão daquilo que ela, como mulher, pode abrir para o gozo. A linguagem não dá conta disso. Mas não é isso que importa a histérica. O que lhe importa é que o outro, chamado homem, saiba que objeto precioso ela se torna nesse contexto de discurso. Fecha aspas. Ou seja, ela quer que a coisa ande, mas que a coisa ande de verdade, né? Não como o fingimento lá do... Formal. Sim. E nisso permanece solidária ao mestre. Lacan diz, enfim, o que a histérica quer é um mestre. E um mestre que não seja castrado, um mestre que faça a coisa andar de verdade, né? Por vezes, a própria psicanálise pode ser chamada pelo discurso histérico a vir como mestre a produzir o saber. Mas ela quer um mestre para quê? Para que cargas d'água alguém vai, né, querer que esse mestre exista? Para apontar novamente o semblante do seu saber. Abre aspas, para Lacan. Ela quer que o outro seja um mestre que saiba muitas e muitas coisas, mas mesmo assim que não saiba demais. Para que não acredite que ela é o prêmio máximo de todo o seu saber. Em outras palavras, quer um mestre sobre o qual ela reina. Ela reina e ele não governa. Fecha aspas. Qual é a ética, então, que a gente pode aprender aí, então, do discurso histérico? Né? Lacan dá uma indicação, eu encontrei essa única indicação num texto sobre a histeria de 1971 a 73. É uma conferência sobre a histeria que não está nem publicada, assim, que vou dizer para vocês qual é. Nessa conferência acerca da histeria, Lacan aponta que a descoberta freudiana foi de que, na espécie onde se fala, a sexualidade está totalmente tomada pelas palavras. E diz que é aí que está a questão da histeria. E que, diante disso, ela faz metafísica. Aliás, diz ele, a metafísica é a histeria. Como é que a gente pode entender essa afirmação, né? A metafísica é fundamentalmente a pergunta sobre o ser. O que é o ser? Qual é o fundamento último? É isso que faz Lacan aproximá-la da histeria. É que ambas se interrogam pelo ser como tentativa de dar consistência ao outro. A histérica quer que se diga a verdade sobre o verdadeiro, como fundamento último, e nesse sentido ela pode se colocar a serviço do bem. O discurso da histérica é fundamental no sentido de questionar o saber-poder instituído. Se vocês observarem, cada um desses discursos tem a sua função, né? Se não fosse o discurso do mestre, não haveria civilização. Se não fosse o discurso universitário, não haveria organização do Estado moderno. Se não fosse o discurso histérico, não haveria as transformações sociais, né? No entanto, quando esse discurso se absolutiza, pode produzir efeitos nefastos. Isso ocorre, por exemplo, quando a psicanálise cede no seu lugar de sustentação do discurso analítico. Por que que eu digo isso? Porque o discurso analítico, que a gente vai ver daqui a pouco, é aquele que surge quando Freud é convocado pela histérica a responder pela sua verdade. Freud seria mais um dos mestres a que a histérica chama e diz: me diga qual é a verdade sobre o meu ser como mulher. Só que, diante disso, Freud atende ao pedido, mas fazendo um deslocamento muito importante, né? Ele atende ao imperativo da histérica, cala a boca e me deixe falar. Mas, sim, ele se cala e dá a palavra histérica, mas com a condição de que ela possa vir a se responsabilizar por aquilo que ocupa o lugar de sua verdade e do qual ela nada quer saber, o seu próprio gozo. É isso que pode fazer limite ao afã reivindicatório do discurso histérico. É saber se concernido nesse gozo.
Ou seja, em sua ética metafísica, a histérica acredita que, se o semblante cair, a verdade finalmente aparecerá. Mas o que uma análise desvela é que não há verdade sem semblante. E o que a gente encontra sustentando o semblante é um modo de gozo. É por isso que Lacan faz reservas em relação ao amor pela verdade. Inclusive em Freud, ele aponta, ele meio coloca Freud aí entre esses histéricos que amam a verdade. E faz críticas severas a uma ética que se guie por fazer o bem. É que, segundo ele, isso corre o risco de resvalar para a escroqueria ou a canalice. Ele diz, abre aspas, mas vocês não notaram que, ao querer dizê-lo, a verdade sobre o verdadeiro, o que é a ocupação principal daqueles que chamamos de metafísicos, o que ocorre é que não sobra muita coisa do verdadeiro? É justamente o que há de escabroso numa tal pretensão. É ela que nos faz cair habitualmente no registro de uma certa canalhada. Então ele diz, avançar nesse rumo aí de dizer a verdade, dizer a verdade, dizer a verdade, não sobra, não deixa sobrar mais muita coisa do verdadeiro e cai no registro do que ele chama de uma canalhada. Bom, resumi aí o que eu consegui extrair de cada um desses discursos, dos três, né? Eu ainda vou passar para a psicanálise, e do que eu entendi que a gente podia tirar aí como ética. Mas uma coisa que eu identifiquei em todos eles é uma correlação entre o imperativo moral, que não pode ceder, né? Que as coisas andem, que se saiba ou que se acesse à verdade, e o que eu chamei nesse texto de uma certa degenerescência do discurso. Não foi por acaso que eu escolhi essa palavra, vocês sabem que a degenerescência foi um termo muito utilizado para rotular sujeitos, né? A gente tem a arte degenerada lá na Alemanha nazista, na psiquiatria parece muito assim, os degenerados são os loucos, né? Aqui eu tomei esse termo, que tem uma carga histórica, que eu sei, mas para dizer o seguinte: o que degenera é o discurso, não é um rótulo que se aplica a pessoas, mas é o discurso que degenera. E eu tentei articular aqui como, por quê, né? Ocorre que, no afã de realizar aquilo que cada discurso visa moralmente, quando levados ao extremo, eles acabam degenerando no avesso da sua própria meta ética. No discurso do mestre, pela promessa da recuperação do mais de gozar, no discurso universitário, pela banalidade do mal, no discurso histérico, pela canalice. Então, discursos que são necessários, mas como o impulso deles é fazer isso caminhar a todo custo, se isso se força, se isso se absolutiza, a gente transpassa um certo portal aí que acaba jogando o discurso no avesso daquele que ele tinha como meta moral, né? Há sempre um excedente de gozo que não se deixa metabolizar pelo discurso, mas que se tenta recuperar a todo custo por meio de um imperativo, de poder, de saber ou de desejo, o que acaba conduzindo a uma perversão da ética que originalmente o sustentava. É o que podemos ver, por exemplo, na entrevista do Epstein. Tem um discurso ali todo voltado como se fosse de um físico, né? Mas ele já ultrapassou, a gente sabe disso porque ele foi preso semanas depois daquela entrevista, né? Ultrapassou um limite aí a serviço do que está aquela curiosidade dele? A serviço de um gozo perversamente sustentado, né? Clinicamente, o que está em jogo aí é a dificuldade de consentir com a castração. Em todos esses discursos, a gente encontra essa dificuldade de consentir com a castração. Trata-se de um modo de viver a pulsão que, mesmo revestido de ideais altruístas, permanece a serviço da busca de um gozo sem limites, aproximando-se daquilo que Freud chamou de pulsão de morte e da sua dimensão demoníaca. Isso não é por má vontade que acontece, é porque a pulsão pressiona em busca de satisfação e empurra o discurso para além desse limite. Nessa busca que se expressa na vergonha, na culpa, no sacrifício e na repetição sintomática, a pulsão termina por gozar, o Lacan diz no seminário 23, a pulsão termina por gozar do próprio real em jogo. O que o leva a afirmar que o masoquismo é o ápice do gozo dado pelo real. Então, é para isso aí, para consumir-se a si mesmo, que a gente resvala em cada um desses discursos. E é justamente aí que coloca o problema ético radical com o qual a psicanálise deve se confrontar. Então, vamos lá para a ética do discurso do analista.
Aqui já temos um argumento para distinguir a ética da psicanálise das outras. O discurso analítico é o único que introduz uma ética que inscreve o real como impossível. Então, os outros discursos tentam desconhecer esse ponto do real como impossível. A ética analítica vai operar inscrevendo, não dá para se situar no discurso analítico sem inscrever esse ponto do real como impossível. Vale lembrar que essa ética não se transmite teoricamente, também tem essa outra condição. Ela depende fundamentalmente do atravessamento da experiência analítica. Nós sabemos que Lacan dedicou todo um seminário ao tema da ética da psicanálise, né? E nesse primeiro momento, antes de elaborar o campo do gozo, portanto, né? Seminário 7, ele formula a ética analítica como não ceder do seu desejo. Eu vejo que essa formulação, ela abriu espaço para alguns mal-entendidos, né? Porque ela foi interpretada assim, tem que ir atrás do que você quer, custe o que custar, sai do meio quem tiver, vou passar por cima e vou conseguir. Se fosse isso, ela estaria na mesma lógica dos outros discursos de desconhecer o impossível, né? Acho que essa é uma das principais distorções que se pode, né? E que a gente ouve A gente vê, né? frequentemente, né? Mas no já no seminário 7 ele diz que não é isso. Ele diz, cede-se do desejo, porque a via costumeira, é a expressão que ele usa, né? Eu entendo a via da neurose, consiste em tamponar a falta em jogo no desejo. Geralmente pela via do bem, porque é o que ele aponta muito nesse seminário, né? Que é o pior obstáculo à prática do analista, ele diz, é querer o bem, né? Então, quando a gente cede do desejo, é quando a gente envereda pela via do bem. Foi justamente isso que nós vimos acontecer nos outros discursos. Os outros discursos estão cheios de boas intenções. Eles não chegam lá dizendo assim, eu vou degenerar. Não, ele está lá para fazer as coisas andarem, né? No discurso analítico, no entanto, estamos advertidos de que querer o bem do outro, ou qualquer outro imperativo que venha a recobrir essa falta, querer incluir, querer salvar, querer transformar, mudar o outro, qualquer imperativo que venha nesse lugar de recobrir a falta, é o caminho mais rápido para nos desviarmos da nossa prática, ele está falando da prática analítica. Há um limite na direção da complementariedade e do fazer as coisas andarem, que se é ultrapassado, ele diz, é o ponto em que surge o desprezo pelo outro e por si mesmo. É muito forte isso, né? Se esse ponto é ultrapassado, o que surge aí é o desprezo pelo outro que Freud traz no Mal-Estar na Civilização, né? O outro é enxovalhado, abusado, ou o desprezo por si mesmo, que são todas essas figuras da culpa, E nessa via, diz Lacan, não há retorno. Abre aspas, para o seminário 7. Esse é um fato da experiência que nos mostra que a psicanálise é capaz de nos fornecer uma bússola eficaz no campo da direção ética. O único bem que nos interessa na ética da psicanálise é aquele que permite pagar o preço para acessar o desejo, ele diz isso. É uma ética que é o avesso da lógica capitalista, onde o que interessa é lucrar. Na psicanálise, trata-se antes da liberdade de poder pagar para bancar o desejo. Ao formular essa ética, ele recorre, por exemplo, à figura de Antígona, né? E esse é um dos equívocos, que é de tomar Antígona como sendo um paradigma da ética na psicanálise. Mas lá no seminário 7 ele já diz, então eu coloquei, eu não acredito que seja isso que ele está fazendo, porque lá ele já diz, em Antígona encontramos aquilo que ele chama de desejo puro, um desejo que toca diretamente à morte, né? Já o desejo para a psicanálise não é isso. O desejo para a psicanálise não é a vontade, né? No seminário 6, que é imediatamente anterior ao da ética, ele tinha definido já o desejo como algo estruturalmente problemático, um horizonte que pode ser sustentado, mas nunca alcançado, e que tem a forma de uma pergunta: que queres? Nessa fase da sua elaboração, o desejo é essencialmente concebido como desejo do desejo do outro, ou seja, desejo de reconhecimento, que é o que está em jogo na lógica do mestre e do escravo, lá lembram que é ser reconhecido como uma consciência. Então, é esse desejo que está em jogo. Enquanto está às voltas com isso, Lacan está se deparando aí com o muro do real, né? A gente sabe que ele já se localiza isso no seminário 7 com o conceito de Dasling, mas que vai caminhar depois para circunscrever isso melhor em termos de objeto A e de estruturação dos discursos. Ele depara com o muro do real, primeiro porque a busca de reconhecimento conduz à luta mortífera por puro prestígio, né? Ele já se deu conta disso, que não é o reconhecimento do desejo pelo desejo do outro que vai levar a uma saída.
Depois, porque ele também se dá conta de que a linguagem não recobre tudo. Falta ao outro um significante que garanta o discurso. A gente pode dizer clinicamente, não adianta esperar desse outro esse reconhecimento, porque o outro também não tem para me dar isso que eu estou esperando que ele dê. Não há outro do outro. Hum, Isso é que coloca o problema ético decisivo para a psicanálise. Se o outro falta, né? Se o outro é furado, se eu não posso reivindicar essa garantia ao outro, ou se eu não posso esperar que o outro me proteja, que o outro cuide de mim, que o outro seja bonzinho comigo, eu vou me deparar com as figuras do gozo obsceno do outro também. O gozo deixa de ser só atribuído a esse outro consistente e passa a ser algo que se experimenta no corpo. Esse, gente, acho que estou sintetizando uma frase aqui, porque não é o nosso objetivo aqui discutir a clínica, mas esse, para mim, é aquilo sem o que não há análise. Só podemos falar que há análise quando, ao longo desse percurso, alguém vai se deparando com algo desse gozo que pertence a si mesmo. E, nesse sentido, não é possível, na ética analítica, sustentar uma posição de o outro goza perversamente e eu sou o puros, o bom da história, e eu não tenho nada a ver com isso. Não é possível. Desde Freud. Isso que é excluído como mal também me habita. Acho que é o que a gente pode extrair de resumo da GING do Seminário da Ética. Né? Então, se eu me deparo com isso, né, o que fazer com isso que resta, com isso que insiste no corpo? Né? Já vai dar o título do Seminário 20, Ancor. Ainda, mais, ainda e no corpo. Isso não serve. É esse o problema ético que a psicanálise tem que se deparar. Né? É por isso que no seminário 16, né, que aí assim, a gente não pode estudar a ética da psicanálise, aí fica uma dica para quem está se preparando para o encontro internacional, está escrevendo seus textos. Não podemos falar da ética na psicanálise ficando só no seminário 7. Porque é no seminário 16 que o Lacan vai dizer: eu não teria nada para retificar do que eu disse no seminário 7, mas a ética da psicanálise precisa de uma revisão. Por quê? Porque no seminário 7 ele não tinha ainda o conceito de objeto A, dos discursos, e aí ele precisa agora repensar aquilo que ele disse lá a partir desses conceitos, né? Então, tem uma parte toda do seminário 16, eu não peguei aqui as páginas, onde ele diz: vamos fazer a revisão do problema da ética. Se pudéssemos definir numa frase o que que se passa em termos da noção de ética do seminário 7 para o 16, poderíamos dizer que é um deslocamento do eixo da ética do desejo para o eixo do gozo. Ele diz assim lá, abre aspas, é na medida em que o real não é de fácil acesso que ele é para nós a referência em torno do qual deve girar a revisão do problema da ética. Então, esse conceito do real não estava tão claro para ele lá no seminário 7, agora ele diz, é o eixo em torno do qual deve girar a nossa revisão do problema da ética. Sim. Eu pensando se não dá Fala aqui, só porque o pessoal em casa não escuta. Eu me perguntando se não dá para dizer também que a forma como você diz, essa mudança do eixo, quer dizer, ele sai também do bem dizer, algo do semblante, do significante, para algo que inclui o indizível, o real. Sim, E o que nunca vai ser fechado. exatamente. É o que eu vou tentar elaborar do que fazer com isso, né? Porque, bom, não preciso falar aqui. Tá ligado o Exatamente. microfone, Lia? Hã? Tá ligado o microfone? Ah, não deu para ouvir, não? Não, então o Oswaldo está Não vai fazer perguntando o Oswaldo está perguntando se a gente não pode dizer que aí, com essas elaborações do seminário 16, o Lacan sai da questão do bem dizer a coisa, né? Para também fazer algo em relação a ela, não é isso? Não se pode dizer, né? Com o que não se pode dizer, com o indizível, sim. Você resumiu também um pouco do que eu ainda ia tentar trazer. Nesse contexto desse seminário, ele retoma Freud e o além do princípio do prazer. Né? Ele está sempre fazendo referência a isso, porque Freud tocou nesse campo aí, né? Que não, Freud se deu conta disso, que a gente não busca o prazer. Se todo mundo estivesse buscando o caminho do bem, como de Ruth Maia, tá tudo beleza, né? O problema é que universação não. Então, ele retoma o princípio do prazer, o além do princípio do prazer, para dizer que na repetição não há harmonia entre representação e representado.
Há algo do sintoma que insiste e que responde aí pela via da alucinação. Então, ele está resumindo numa frase a tese toda lá do Freud, além do princípio do prazer. Ele retoma o sonho comentado por Freud. Pai, não vês que estou queimando? Ele diz que esse sonho mostra justamente esse ponto. A alucinação aparece justamente no ponto onde alguma coisa falha. Um ponto onde não se encontra um sentido, mas que permite ver o que manca, e o que manca é o ponto onde surge a causa do desejo. A questão, ele diz, não é entender o que isso quer dizer, né? Se a gente se refere ao sonho, o que isso quer dizer? Mas sim que, ao dizer, isso quer. E isso, mais ainda, isso não sabe o que quer. Tem algo que quer que não sabe o que quer. Mas existe em algum lugar um saber, nesse ponto onde alguma coisa manca, existe em algum lugar um saber que diz uma verdade. Então, isso não é só empecilho, obstáculo. Também tem algo que se pode extrair daí de um saber que diz uma verdade. Uma verdade que só pode ser meio dita, ao contrário dos outros discursos, da histérica, por exemplo, que quer a verdade toda, é uma verdade que o sujeito se dá conta. Na análise, sem análise, não tem como se dar conta disso. Que ela só pode ser meio dita, e um saber que se revela furado. Né? Saber de um real. Né? A gente pode ouvir assim, um real que não vale mais nada, mas de um real que toca o real. Né? São essas as respostas que se encontram no apelo ao pai. Esse pai não vê que estou queimando? Não, o pai não vê, né? E é aí, no ponto onde o pai não vê, que alguma coisa arde no filho. Alguma coisa queima, né? Então a gente pensar aí no gozo como aquilo que Lacan diz, começa com cócegas e termina no incêndio. O pai não vê isso. Não vai dar para estar pedindo ao pai para dar conta disso. Né? Como se conduzir eticamente, então, diante desse ponto? Lacan responde nesse seminário de uma outra maneira. Não é só não ceder do seu desejo, mas saber haver-se com. É a expressão que ele usa para esse indizível. Apesar de diferentes, eu entendo que essas éticas se complementam. É preciso saber haver-se com para não ceder no seu desejo. Saber haver-se com não tem nada a ver com uma expertise. Não é, alguém vai sair da análise sabido, ou então vai ler todo o Freud e Lacan, vai ficar muito sabido e vai saber o que fazer. Não tem nenhum acesso a isso pela via do estudo. Vou fazer mestrado e doutorado para poder entender isso. Não adianta. Esse saber haver-se com, o Lacan diz assim, ele ainda nem foi para o forno, ele diz na nota italiana. É preciso inventá-lo. Trata-se de uma análise inventando um saber haver-se com essa ausência da resposta do outro. Por que ele diz que é preciso ir inventando e dar análise? Porque essa ausência da resposta do outro é fundamentalmente o que causa angústia. Né? Que, como diz Freud, é acontecimento de corpo. Então, não adianta racionalmente eu entender tudo isso que o Lacan está dizendo se o meu corpo continua respondendo à angústia, querendo completar o impossível, recobrir a falta, forçar nos outros discursos. Né? Então... Desculpa aí. Eu perdi esse com. Deve saber se. Saber haver-se com. Foi como foi traduzido no. A gente escuta muito também no texto posterior dele, saber fazer com isso. Né? Mas aqui nesse seminário 16 ele chama saber haver-se com. Né? Ou como alguém já disse aqui, saber ter as manhas, né? Como a gente usa na gíria. Saber haver-se com a ausência de resposta do outro, a ausência de relação no campo do encontro sexual, não vai ter harmonia, não vai ter apaziguamento, né? Não vou encontrar esse outro que vai, enfim, me satisfazer ao ponto de acalmar todas as minhas inquietações em relação ao gozo, né? Saber fazer com esse campo que ele diz, onde nós somos tapeados até os gorgomilos. Até os gorgomilos. Aqui a gente fala que eu tô... dos grumumi, né? Eu estou por aqui, então até os grumumi. A gente até a goela. A gente é tapeado até a goela. Saber haver-se com faz nossa sonoridade com se pude falar no final das contas, né? Sim, que tem que cair, né? Sim. A gente, nesse campo, então, dessa relação com o outro, o campo do sexual, somos tapeados até os gorgomilos. Um tapeado, ele diz no seminário 16, é alguém que é explorado por outra pessoa. Né? Eu fui tapeado, alguém me enganou.
como vimos nos outros discursos, há modos históricos de tapeação, né? A exploração do escravo, do estudado, são modos históricos de tapeação. E aí ele diz assim no seminário 16, a psicanálise bem poderia ser mais uma avalista das teorias de exploração social. Essas teorias não estão erradas, realmente. A exploração, a tapeação. No entanto, quando se trata do discurso analítico, o que está em jogo não é o fato social, mas sim sobre o que faz a repetição sintomática para um sujeito. E aí ele diz assim, achei bem legal, o explorador, nesse caso, é bem menos fácil de aprender. Não é tão simples como nos outros discursos dizer, é o outro que me explora, é o outro que me tapeia, né? Isso é no 16. É, página 203, anotei aqui. Página 203. A pergunta, Thalita dando spoiler, quem é que explora aqui? Né? Quem que explora quem? Vejam que a questão que se coloca para a ética da psicanálise não é sobre como regular o gozo do outro. Psicanálise não é um moralismo que vai dizer como é que o outro tem que gozar, né? Mas que destino dá ao próprio gozo? Essa é a questão eminentemente ética. Lacan diz que todo o saber extraído da experiência analítica não serve de nada. E aí é uma coisa que me incomoda, porque eu digo assim, não é possível que tanto investimento numa análise não leve a criatura a produzir outra resposta que não seja a mesma que estava lá no início, gente. Se for para continuar batendo a cabeça no prego, para que fazer 20, 15, 30 anos de análise? Para que esse investimento? A psicanálise, para estar à altura de valer o investimento, ela precisa produzir alguma outra resposta, não é possível, né? Então, Mas se você, desculpa, mas se você for pensar, não serve para análise não, né? Porque não entra na lógica utilitária, né? Então, você não... eu não, a gente conversa já já, mas eu não concordo. Eu acho que ela tem que servir para alguma coisa. Eu não estou nisso de graça, não. Tem um valor. Não pode não ser o valor do discurso capitalista. Isso. Porque o valor da psicanálise tem a ver com uma inversão. O valor não é do a mais, é um valor de poder consentir com a perda. Então é meio paradoxal esse valor, mas para mim ele tem que existir. Eu acho que a gente não pode dizer da psicanálise a mesma coisa da poesia, por exemplo, que ela não tem valor e ela está aí só pela beleza do mundo. Não. Ela tem uma consequência ética, né? Passo do haver se com, que aí implica ter, que haver vai dar no ter de algum modo, né? Assim, alguma coisa no corpo. Para o fazer com, que aí... Mas haver-se com esse sentido, tá ligado? Eu acho que tem a ver com a tradução. Eu posso ver como é que está no francês, mas não é haver no sentido de ter. Hã? Haver-se com é uns antigos. Sim. Mas eu acho que eu posso olhar qual é a expressão que está no francês, mas eu acho que é a mesma que vai dar no saber fazer com isso. Eu vou dar o exemplo que ele usa aqui para tu ver. Bancar, no sentido de, tipo assim, você vai... Ele dá um exemplo ótimo. Vamos ver aqui o exemplo que ele traz, porque eu acho que fica claro, né? Ele diz assim. Então, o saber da experiência analítica não serve de nada se não for acompanhado por um saber sair do que está fadado a engendrar repetição. Isso é a meta de uma análise. Se uma análise não leva o sujeito a sair do que está fadado a engendrar repetição, isso não está funcionando, né? Porque o que a psicanálise se propõe a tratar não é o sofrimento do mundo, não é o fato que a gente vai morrer, que a gente fica só, que, sei lá, que não tem nada, tem sentido. Não é isso que ela tem propósito de tratar. O único propósito que uma análise tem de tratar é aquilo que o sujeito contribui para sustentar de sofrimento a título de repetição, né? Há algo de tapeação na forma como estruturamos o nosso desejo, apoiando na fantasia. Isso está no fundamento da repetição sintomática, é a fantasia que dá a significação que o sujeito fica insistindo atrás dela para sustentar a repetição. Isso está no fundamento da repetição sintomática, que, como diz Lacan, nos faz agir, olha o exemplo que ele dá, como o touro. Ele não diz isso, mas eu interpretei assim, o touro aficionado pelo vermelho da manta do toureiro, que só sabe perseguir o obstáculo, sem saber que o seu destino é a morte, né? O sujeito que age como touro, ele acha que se ele transpassar a manta do toureiro, ele vai atingir a satisfação máxima, a verdade sobre o verdadeiro, né? E o que tem depois da manta é a O morte. touro acredita no semblante, né? A pior mentira.
Exatamente. Talvez E a gente que está assistindo a tourada sabe, né? O neurótico muitas vezes age assim, desperdiçando a vida, sem saber do improvável fato que é ainda estarmos vivos. Eu ouvi essa frase esses dias e eu achei muito boa, assim. A gente dá por garantida a vida, mas na verdade é a coisa mais improvável que tem é a gente estar aqui hoje, né? Vê aí tudo que está acontecendo no mundo, né? Tem umas bombas nucleares prontas para explodir, mas a gente está aqui vivo ainda. E o que que a gente está fazendo com isso? É essa a pergunta que a psicanálise coloca. Na página 235 do seminário 16, ele diz: trata-se nessa ética do saber haver-se com, que se pode extrair de uma análise. Olha como é que ele diz. A questão seria justamente passar por outros lugares que não aqueles em que algo está como obstáculo. Pelo menos, ele diz, não sentir o interesse especial pelos obstáculos. Então, não se guiar exatamente por aquele ponto porque o neurótico supõe que onde está o obstáculo é onde está a satisfação. Ele não entende que ali tem alguma coisa do impossível, né? Satisfazer-se de outro modo, que não aquele programado pela pulsão de morte, é a condição de base para sustentar a ética da psicanálise. É preciso abrir mão da próton-pseudos da histérica, a crença no um que viria a completar o saber, da metafísica, da burocracia, da apatia, para sacar que o desejo não é nem reconhecimento, nem transgressão da lei, mas aquilo que se esboça no ponto de furo do saber. Ele diz assim. Saber haver-se com isso não é avançar contra os obstáculos, custe o que custar, como Antígono, mas saber fazer com esse furo e com um pouquinho de saber que se extrai numa análise. Basta um pouco, ele diz. Que cada um saiba um pouco será suficiente, e ele fará bem em ater-se a isso. Poder satisfazer-se com esse pouco de saber que se extrai. Porque ele diz, o real não é para ser sabido. Bom, eu ainda desenvolvi aqui o imperativo analítico, que é o Wo es wahr, soll es werden, né? Não sei como é que a gente está de tempo aí. 11. Então, talvez depois terminar de ler. Falta 2 páginas, porque aí a gente teríamos uns 40 minutos para debater, né? Então, ele diz que o único imperativo em jogo na ética do analista é o freudiano, o Elsvar Solis-Werden. Esse, lá onde isso era, eu devo advir, né? O Lacan traduz assim. Esse imperativo que foi erroneamente interpretado pelos pós-freudianos como um fortalecimento do eu. Na leitura lacaniana, trata-se, em primeiro lugar, de extrair o enunciado do inconsciente. Ele chama no seminário 16, a marca do A no nível em que falta o saber. Então, nesse ponto de impossível, não tem só frustração, decepção, né? Não é isso que fiz uma análise, porque ali também não é ficar melancolizado, porque ali nesse ponto se pode extrair a marca do A no nível em que falta o saber. A marca daquilo que no ponto de origem causa o desejo e sustenta a existência. Esse ponto de origem, diz ele, é a ser entendido não geneticamente, mas estruturalmente. Na página 265, ele diz assim: é o ponto nodal em um saber falho de onde brota o desejo. Então, tem um parentesco aí entre esse lugar desse impossível, que não é o mesmo para todo mundo. Vamos dizer assim, a manta do touro para cada um é uma, né? Mas nesse ponto onde o sujeito dá com a cabeça, tem aí algo da marca do A, o ponto nodal, onde o saber falha, de onde brota o desejo que sustenta a existência. Então, assim, preciso fazer as pazes com esse lugar para poder acessar um pouco disso, né? Implica ainda uma escrita que incide sobre o isso, sobre a força demoníaca do circuito pulsional, promovendo o esvaziamento daquilo que a fantasia encobria. Ele diz assim: o psicanalista só se sustenta se não tiver contas a ajustar com o seu ser. Eu achei muito boa essa frase. Psicanalista como função, né? Sim. Sustentar a função de... O que nós estamos falando da psicanálise aqui é do discurso analítico como função, né? Claro que ninguém nem está nele o tempo todo, mas não é demais ressaltar que essa operação só é possível na análise, pois o estudo teórico não consegue tocar o ser, né? É bem repetitivo.
Isso tem a ver com essa questão da verdade meio dita, de se dar conta de que não vai ser possível acessar a verdade última, né? Que a análise não pode caminhar só pela via da decifração, porque sempre se pode dizer mais e mais e mais, tem que ter alguma coisa do real que seja tocada, né? E em radiofonia ele diz assim: com a verdade não há casamento possível. Existe apenas uma que é segura. Essa verdade é a castração. Então, é essa a verdade que se depara na análise, que é essa que é preciso que se escreva de algum modo. Isso é uma citação do Radiofonia, né? Radiofonia, página 442. Como diz Scovitch, é um texto do Scovitch sobre política e ética e política. Não ceder do seu desejo implica em converter gozo em desejo. Não ceder do desejo não é caminhar para o gozo, é pelo contrário, converter o que era gozo e converter gozo em desejo é escrever a castração. É isso que no discurso do analista se escreve embaixo à esquerda como saber no lugar da verdade, né? Diferenciando do fantasma perverso, como a pergunta que a gente colocou no começo, né? Será que os interesses do Epstein estão muito próximos do nosso? Diga. Então, o que no 17 tem uma parte em que o Lacan fala que eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo. Ele faz uma distinção muito sutil entre o que é uma lógica canária e uma lógica perversa, né? Uhum. Uma lógica perversa, por exemplo, o perverso está ali no objeto A, como se ele condensasse alguma coisa do gozo. Gozo para o outro, sim. É. O canalha não, ele está no lugar do outro para alguém, né? O Lacan diz que é isso que o Wittgenstein quebra com a canalice filosófica, aí entra no que você está dizendo. Os trechos que eu peguei, ele aproxima do discurso da histérica, né? É. Que o discurso que revala para a canalice é o discurso da histérica. Bom, mas o que eu estou querendo situar aqui é, enquanto o fantasma perverso só se detém nessa faixa de cima, o analista só está colocado nesse lugar enquanto A porque ele está suportado pelo saber no lugar da verdade. O que é o saber no lugar da verdade? É a inscrição da castração. Mas é justamente isso, né? A análise filosófica está buscando a verdade, ou seja, a A metalinguagem. metafísica, como ele chama. Sim, então é onde ele aproxima a estética da metafísica. Isso. Lacan, na nota italiana, diz que é do não todo que depende o analista. Mas o não todo não é um novo conteúdo político, não é um novo ideal, nem uma bandeira. Ele é um ponto de apoio ético, um lugar de não garantia, de não totalização e de não captura. Por isso, a ética do não todo não é coletivizável. Nós não podemos fundar uma política em cima do não todo. Ao contrário, ela se sustenta na impossibilidade de fazer do gozo um princípio compartilhável. Né? Cada um respondendo por esse lugar. E só para finalizar, eu pensei assim, a gente tem que pensar também, se eu falei em degenerescência do discurso em relação a todos os outros, será que tem degenerescência do discurso do analista? Né? Eu acho que sim. Eu acho que a principal degenerescência do discurso do analista é quando esse que propõe a analista não leva a sua análise até o final. Porque não basta botar no Instagram psicanalista para estar agindo dentro do discurso analítico ou estar seguindo a ética analítica, né? Não basta, antes a gente dizia assim, não basta botar na porta do consultório, mas hoje em dia as pessoas nem porta de consultório querem mais, querem atender só online, né? Assim, não tem físico, não tem... Isso tudo vai... São coisas que a gente pode discutir que vai caminhando na força dessa canalice, né? Degenerando. Vai degenerando, sim. E Instagram, ninguém sabe quem é touro, quem é bandeira. Exatamente. Exatamente. E uma pergunta que eu fiquei, né? Assim, será que o analista passeia pelos outros discursos? O que eu tenho me respondido até agora, Luciana, depois você me diz o que é que você pensa. O Lacan diz assim, no Lenon de Père, o seminário Lenon de Père, ele diz: será que eu me colo o suficiente no discurso analítico? O que, no entanto, não deixa de implicar uma espécie de horror frio, ele chama assim. Eu entendi que essa citação a gente precisa ler ela junto com outra, que é do seminário UPIR, que ele diz, o pior, né? Abre aspas. Chamo de debilidade mental o fato de alguém ser um falante que não está solidamente instalado no discurso. É isso que valoriza o débil. Não há nenhuma outra definição que ele possa ser dada, senão a de ser o que chamamos de meio fora do esquadro. O que quer dizer que entre dois discursos ele oscila. Para ficar solidamente instalado como sujeito, é preciso a pessoa se ater a um.
Então, ele diz que você está na debilidade mental quando você fica oscilando entre os discursos. Isso significa que o analista precisa estar fazendo semblante de objetual o tempo todo, né? Então, uma vez que eu sou analista, eu tenho que interpretar selvagemmente, tá falando sobre tudo no mundo como analista, de maneira alguma. Aliás, esse seria outro risco de degenerescência do discurso analítico, que Freud aponta, que é fazer da psicanálise uma Weltanschauung, como ele diz, né? Uma visão de mundo. O analista não é um sábio e seria prudente se abster de ficar dando sua opinião sobre tudo. Mas se ele se dispõe a estar presente em algum momento na cena social, como diz o Albert Anguiano, uma fala excelente que ele fez aqui, que seja pelo menos para colocar as boas questões, ao invés de se apresentar como quem tem as respostas. Entendo que quando Lacan diz que é preciso não deslizar do discurso, ele está apontando um horizonte ético para os analistas. Uma bússola para onde a gente tem que se dirigir quando a gente vai em risco de se perder. Isso não vai ser um horror frio, como ele chama. É uma posição realmente aberrante essa do analista, ela incomoda, ela não vai dar like. Não vai apaziguar, não vai ter promessa de esperança, de recuperação do mundo, não vai engajar, né? E só um parágrafo para finalizar, eu ouvi esses dias um comentador do filme Hamlet, que eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, corram para ver. Ah, vai estar mal, vai ver no cinema, então. Eu aproveitaria se já tivesse para ver no cinema. É? Ah, pois quem não viu, veja, é muito lindo. Mas eu vi, foi um comentador do filme sugerindo que ouvíssemos o To Be or Not to Be, de Hamlet, não como uma questão ontológica, ou seja, uma questão metafísica, mas como uma questão sobre a posição do sujeito, estar ou não estar, né? O verbo to be em inglês abre essas duas possibilidades. Acho que é isso a pergunta que o sujeito precisa se fazer a cada encontro, a cada ato, a cada vez que é chamado a responder em termos éticos, seja na intenção ou seja na extensão. O sujeito que eu digo, o carinha lá que está querendo se colocar como analista, né? Está ou não está na sustentação do seu ato, ou, como diz Lacan, perguntando-se, agiste em conformidade com o teu desejo? É, a gente teve uma discussão com o pessoal da Rede Diagonal esses dias, uma conversa, né? E uma das coisas que a gente falou lá foi isso, assim, que é preciso a gente se perguntar se aquilo que eu falo em termos teóricos eu pratico, né? Senão a gente cai lá na canalice do Epstein, né? De sustentar a intuição feminina para depois matar as mulheres, para destruir as mulheres. Então, e tem várias formas de se fazer isso, né? A gente viu aqui que cada discurso tem a sua própria forma de degenerescência. Bom, foi isso que eu preparei, e agora vamos conversar um pouquinho, ouvir vocês, talvez vocês tenham outras intuições aí da ética, do que a gente pode trazer. Muito bom, Lia. Eu queria me inscrever. Assim, tá? Vamos ver se esse outro aqui fica melhor, Zé. Pode ser alguma coisa do volume aí atrás também. Oswaldo, Thalita, deixa eu anotando aqui, né, pai? Começar pelo final, Lia. Estão ouvindo aí, gente? Muito interessante as suas articulações. E Não ouve? Veja se vocês aumentam um pouquinho. Eu tô ouvindo bem. Aqui pra gente tá alto, não sei por que que não. a entrada Talvez de a áudio aí tá entrada. faltando aí. Isso é muito tamanho. Milena fez sinal que não tá ouvindo. Diana tá ouvindo? Eu tô ouvindo bem. Tá? Ah, então pode ser algo do teu áudio, Milena. Aumenta aí. Coloca o fone, alguém tá dizendo. Sim, vai lá, Oswaldo. Vou começar pelo final disso que você traz, que eu estava falando, foi muito importante, interessante, suas articulações muito contemporâneas, muito articuladas as questões que se colocam para a gente. Essa coisa do estar ou não estar também, eu li assim, né, uma coisa, esse ou é muito importante, porque ele fura a onipresença, a onisciência, tudo que tem de totalização, né? Eu acho que é uma questão para a gente também de se ausentar e não estar também. É uma posição, né? Enfim, não vou entrar aqui nas coisas que eu vi essa semana nas redes sociais, mas fiquei pensando nisso.
Mas o que eu queria realçar, e você traz aí, e colocar como uma pergunta também, é quando você falou do discurso do mestre, né, e dos outros também, mas quando você falou enfim, do funcionar bem, do não querer saber, tudo são figuras que escamotear a castração, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, tendem a universalização, né? A lógica do imperativo do Kant é justamente vir o universal, né? E Sade acha que sabe o que falta ao outro, como o outro gosta, ele tem esse saber, né? E quando a gente puxa aqui para o discurso do analista, é a ética da singularidade, é do um a um, sempre, né? Não vai ter como. Por isso que também não dá para se colocar como saber do que. Né? Porque ou você descamba para o mestre, ou você saber do que falta ao outro, de Exato. antemão. Ou pro Né? histérico com a verdade sobre o verdadeiro. Era isso que eu queria destacar, sabe? Também essa virada que a psicanálise dá na ética moderna de pensar o singular, né? E não, e por isso que é acusada também por isso de não ser ciência, porque não é dessa ordem, né? O Exatamente. trabalho, o gozo só se chega ao gozo de cada um, só se chega pelo singular, né? Exatamente, você resumiu bem aí o que eu tentei. Passa para a Thalita. Depois. Bom dia, Lia, obrigada, muito bom lhe ouvir, muito lúcido esse texto, assim, né, tá atual mesmo, necessário. Eu não vou comentar tudo que eu quero, porque senão vai ser outra fala, porque eu fiquei muito né, incomodada, e aí eu queria falar disso, porque eu acho que você colocou de outras formas, né, muitas outras questões, inclusive, por que que nós não fazemos grupo, né? E não fazemos grupo, mas temos algo em comum, que eu acho que você disse muito bem, que talvez toque isso do incômodo, né? Que tem algo que nos mobiliza nesse percurso de formação. Eu estou dizendo isso porque eu entrei, né, algumas pessoas entraram em contato, porque tem esse grupo que vai começar na segunda, que eu estou começando agora, as pessoas, né, o grupo de leitura, e muitas pessoas diziam a mesma coisa, e eu que era assim, eu não sei muito, né? Um certo constrangimento em relação a esse saber. E aí eu achei muito interessante pensar que há alguns anos antes, que era quando eu estava nesse, entre aspas, começo, que eu acho que eu estou sempre no começo, né? No sentido de ter sempre uma coisa que mobiliza aí, mas de que tinha sempre algo assim, de quase como querer que todo mundo encontre isso que eu encontrei, né? Uma forma de lidar com esse pano vermelho, me livrei, consegui sair, era todo mundo... Que aí acaba caindo nessa ética do bem, né? De querer o bem. E é curioso porque hoje eu penso assim, quem puder se livrar disso, vá atrás de outra coisa mesmo, né? Porque também achei curioso, desse meu percurso aí, eu já encontrei pessoas que fizeram análise até determinado momento. Ou seja, falando sobre a utilidade, a minha pergunta, eu queria que você falasse sobre isso, né? Que teve uma discussão da utilidade da análise. Eu entendo, concordo que precisa ir até o fim, se você está disposto a ouvir alguém. Sim. Mas é muito curioso, eu conversei essa semana com uma menina que ela disse que fez 3 anos e meio de análise. E a minha pergunta imediata foi assim, como é que ela conseguiu não fazer mais? Me quase assim, me conta. Mas eu perguntei de outra forma, ela disse assim, não é porque eu tinha umas coisas que eu conseguia aprender, eu aprendi a lidar e pronto. Então, ou seja, outras repetições que não fazem mais sofrer da mesma forma, mas ela sabe para onde ela vai, se precisar, né? Mas eu não sou mais aquela que acha que a análise vai ser para todo mundo que sofre. Não tem um Então, a sofrimento gente faz dela específico. universal também, né? E é o que o Scovitch diz, né? Nesse desacordo entre o gozo e a fantasia, tem uma coisa que talvez a análise tenha a ver com o efeito de análise, e que queria saber se você concorda, né? Talvez foi assim que eu interpretei o que ele disse, porque até hoje eu não consegui achar exatamente não, né? Onde é que está. Talvez a fantasia se acomode e aí você vai seguir a vida como dá. Nesses casos, que onde a pessoa não vai até o final. Sim, como não é aquele que está na formação, né? Porque aquele que está na formação, eu realmente acho que é uma questão mesmo de ética, que é o que você falou aí.
Mas eu queria saber da utilidade, né? Que se você pudesse falar mais. Peraí, tem o Mário, tá com a mão levantada. Tem o meu aí? Aqui? Sim, aí, não, escrito. Tá escrito? Não, eu pensei que você estava dizendo. Tá, não. Jefferson. Já coloquei a Joyce, tem Joyce, Jefferson, Mário. Deixa eu só ver como é que a gente tá com a hora, gente. Tem meia hora, dá pra. Tem mais alguém? Larissa, eu coloquei. A Larissa é a próxima. É Larissa, Joyce, Jefferson e Mário. Rapidamente, Guilherme, mas uma pergunta, assim, nesse contexto, nos discursos que você apresentou da ética, como é que você veria a ética do capitalista, no discurso do capitalista? É você falando, lembrei que ontem eu vi, porque eu acho que isso tem muito mais a ver com o que está acontecendo, por exemplo, no Instagram, que você citou, talvez, do que até os outros discursos, né? Uma pessoa dizendo que desistiu da psicanálise lacaniana porque passou 10 anos escrevendo em nome dos mestres, de Freud e Lacan. Então, tudo que ela escrevia, ela tinha que referenciar no Porque ela Lacan, escrevia sobre psicanálise? sobre uma psicanalista. Ah. E dizendo que sempre os lacanianos têm essa maneira de sempre referenciar seus mestres, né? O Lacan e o Freud tem sempre que citar como se fosse uma produção universitária mesmo. Você apontou. E que ela tinha enchido o saco disso e queria falar mais livremente, sem estar considerada aí algum mestre, e por isso ela agora queria, estava estudando o comportamento do humano nas redes sociais e estava abrindo um grupo de estudo A linha de pago pensamento dela mesma, né? para Sem poder dever nada a ninguém, ela fundou um novo pensamento. fazer análise do comportamento das pessoas da internet. Isso era uma publicação que tinha, sei lá, quantos mil likes e acho que tinha 700 comentários, pessoas concorrendo, entrei para olhar, pessoas concordando, e, sei lá, 5 mil e tantos likes. Então, o que eu quero dizer é que essa apropriação da psicanálise do mundo das mercadorias e a questão ética que está aí posta. Eu vou fazer o seguinte, comentar alguma coisa dessas que já colocaram, a gente vai abrir outro bloco, tá certo? Do Oswaldo, acho que ele fez uma extração, né? Assim, extraiu um dizer aí do que eu tinha tentado trazer, acho que é isso mesmo. Da Thalita, achei interessante que ela disse, a gente não faz grupo, mas tem algo do incômodo para a gente. Sim, eu acho que isso, a gente, quando você está colocando pessoas que estão interessadas no discurso analítico, né? Eu acho que sim, eu acho que é por isso que a gente se dirige a uma escola, por exemplo, né? Porque a escola é uma tentativa de outra maneira de dar tratamento a isso, a partir dessa perspectiva do um a um, né? Uma escola não pode coletivizar um modo de fazer com gozo e começar a aplicar para todo mundo, porque se ela faz isso, ela vai estar saindo do discurso analítico, né? Ou está se contrapondo ao discurso analítico. Mas sim, acho que se a gente está aqui é porque tem algo do incômodo. Fazer esse seminário está movido para mim por algo de muito incômodo, né? E é uma tentativa de estar numa outra posição que não seja a da denúncia, a da reivindicação, né? Porque aí seria ir para o embate no discurso histérico. Então, o que é que a gente faz com isso? A gente trabalha, elabora, né? Que bom que você saiu aí desse querer que seja para todo mundo, que a gente não pode querer fazer da psicanálise uma universal, né? E você disse, por que que alguém se satisfaz e não ir até o fim? Eu achei muito boa essa pergunta sua. Ela investe, na verdade, a do Lacan. Por que que alguém quer ir até o fim, né? Eles perguntam mais ou menos assim, por que que alguém vai querer ocupar esse lugar para um outro depois dele ter sabido onde é que isso leva, né? Então, eu me deparei com essa pergunta recentemente na clínica e estava, assim, quando você atende um caso que vai longe, bastante longe, mas que é alguém que não tem interesse nenhum na psicanálise, que é de outra área, que não. E que você vê que chega um ponto ali que ali é onde se trata de fazer com esse resto. E aí é onde é convocada uma posição ética, que é a do analista, mas a pessoa não está no discurso analítico, né? Eu entendi isso, assim, que é uma decisão do sujeito. É uma decisão, inclusive, ética, né? Ele pode querer continuar gozando de alguma coisa desse a mais, esse mais de gozar, que ele extrai da fantasia, como você disse, e mas a questão é essa, por que que é só uma questão ética? Porque esse mais de gozar traz consigo sempre alguma coisa desse gozo obscuro.
esse gozo que está a serviço de um outro obscuro, como Lacan diz. Não é por acaso que Freud diz que a fantasia neurótica é perversa, né? Então, é por isso que é uma posição ética, porque o sujeito tem que fazer algo, primeiro sacar isso, cernir isso, esvaziar isso, e fazer algo com essa cicatriz que fica disso. Então, se o sujeito não vai até o final da análise, ele vai continuar, de algum modo, trabalhando aí para esse Deus obscuro. Mas a gente não pode, o analista não pode dizer que a pessoa tem que ir. É ela que tem que decidir se quer ir ou não. Pelo menos eu tenho entendido assim. Sobre a questão da utilidade da análise, né? Assim, gente, eu não estava aqui se eu não acreditasse que tem uma utilidade, né? Eu acho que é isso, assim. Estou escrevendo um outro texto aí que eu pretendo publicar e que eu estava terminando dizendo assim, que uma análise é uma chance de não desperdiçar a vida. Para mim é essa a utilidade, né? Que se você não tivesse encontrado com a análise, eu acho que quem vai se tornar analista é alguém que passa por essa radicalidade, assim. Uma coisa seria a vida se eu não tivesse encontrado a análise, né? Ter encontrado a análise mudou isso tão radicalmente, a ponto de eu me dar conta que aquela vida sem análise seria uma forma desperdiçada de vida, né? Então, para mim, e aí é no a um, cada um tem que dizer, né? É o que eu extraio, né, dessa experiência. Da ética do discurso capitalista, eu pensei em trazer, Larissa, mas achei que ia ser tanta coisa, né, que é para a gente já... E assim, acho que o discurso capitalista a gente está mais ciente, né? Eu imagino, pelo menos, né? Talvez ele seja o ápice de todos esses outros, né? Porque ele retira mesmo, ele leva para a consumição. Paroxismo. Eu só lembro daquela cena do Tempos Modernos, do Chaplin, né? Que o cara vira a ferramenta e é o burnout, né? É isso, você é a ferramenta também. Você é consumido nisso tudo e, né, e você é a máquina, né? A gente pode se perguntar muitas questões éticas do que vai vir agora com a IA, né? E do ponto de vista, né, do tempo, do uso do tempo, a aceleração máxima, assim, a produção máxima, burnout é Na exploração. A única coisa que a gente sabe é que tem que ter um... consumido em trabalhar e trabalhando cada vez mais para manter o que se Exatamente. A única certeza que a gente tem é que o impossível se impõe, né? E o real retorna. Então, por mais que o capitalismo tente fazer isso, e a gente também não é uma questão do discurso capitalista, porque o comunismo seria melhor nesse sentido. A gente encontra também nos outros modos de elaboração política outros modos de não querer saber do impossível. A política tem que incluir isso, de um certo modo, né? Mas, assim, a gente está vendo como o impossível se impõe, nem que seja pela destruição de tudo, né? Assim, Pois é, mas a psicanálise capturada um pouco na cabeça. Assim. O que o analista pode fazer enquanto, vamos dizer assim, sustentação da causa analítica, assim, em um dos discursos. eu só penso isso assim, Larissa, que eu consigo dizer assim, tá lá quando a angústia aparecer para o sujeito e acolher esse sujeito, sabe? Porque vai aparecer. Vai aparecer, né? Eu escrevi um texto outro dia também naquela mesa preparatória para esse encontro, aliás, foi para o Encontro Nacional, sobre aquele poema da Zimborska, né? Que ela disse, alguém vai ter que fazer a faxina, recolher os corpos, tirar o sofá que está obstruindo o caminho. Para mim é esse papel do analista, assim. Por trás de tudo isso, todo esse afã, os likes e as curtidas, uma hora o sujeito se angustia. E aí é preciso ter alguém que esteja lá quieto num canto calado para escutar. Né? Se o analista estiver também angustiado, brigando, se debatendo, como é que ele vai ouvir, né? E o exemplo que você trouxe da moça aí eu achei curioso, né? Porque ela quer um saber que não deva nada a ninguém, né? Que seja dela, absoluto dela. E os outros paguem, né? E passa por isso. Eu acho que ela está colocando a questão histérica por excelência, né? Ela se sustenta no discurso universitário, né? Aí usa o discurso do mestre para estar no laço social, que é sempre referenciando, mas depois, com uma boa histérica, vai lá e ataca. E esse mestre aí não serve. Não serve. Então, eu vou ver, em vez de ir para o discussionalista, eu vou vender algo. Pois é, mas ela tem razão numa coisa. Tem lugares onde se toma a psicanálise pelo discurso universitário, e aí é um lacanês. E a gente sabe disso porque a gente vai ver a prática da pessoa, não tem nada a ver com o que ela sustenta de teoria, né?
É o que se faz, você pegar algo que tenha uma verdade para poder, né? Só que você vai levar isso para outro lugar. Como Você diz, tem o direito como de diz o fazer João tudo. Inácio Júnior, é o pau que rola por aí. É. É, pau que rola nas redes. Mas, assim, eu acho que nessa transmutação do gozo em desejo que se faz uma análise, o que se trata é poder ir além do pai. Não é de. Uma vez acho que foi a Zilda que eu vi lá falando assim, que o pessoal quer fazer como a Suzane Richthofen, que é ir lá e matar o pai e logo se livrar. Não dá, desse jeito não vai funcionar. Tem outro jeito de se livrar do pai, que não é assassinando, literalmente, tem outra coisa para fazer na análise, né? É o que eu pensei aqui para dizer para vocês. Vamos lá, Joyce ou Jefferson? E consegue ligar? Liga, faz ligar. Vou ligar aí, Amanda. Bom dia, gente. Eu gosto de uma brincadeira de que a psicanálise não é o sal da terra, né? Não é uma religião. Porque de vez em quando a gente é interpelado sobre isso, o que a psicanálise quer dizer sobre alguma coisa. E a gente não tem que dizer alguma coisa, né? Nas redes sociais, nas televisões, enfim. Mas teve uma coisa que você falou agora, e também no seu livro, que me tocou bastante, que é sobre a verdade e o saber. E aí eu tive a experiência de ir numa estado que é a boca da verdade, que você bota sua mão e você experimenta o risco de mentir para você mesmo ou não. E uma analisante me fez essa pergunta: o que é que eu faço com agora o que eu sei, né? Sobre essa verdade e saber. Que tem a ver com essa utilidade, eu concordo com você. A pessoa serve a alguma coisa, não serve para tudo. Mas esse atravessamento, e aí tem uma coisinha que eu falo no livro, que é sobre esse, até marquei aqui para não esquecer, que é sobre a empatuação, isso que a gente, essa outra coisa que a gente faz com a fantasia. Porque também há uma ideia de que na análise eu vou ter uma verdade e agora eu vou poder fazer alguma coisa com isso, e nem sempre essa é a minha questão, que eu vim tomada por essa pequena coisa, pequena palavra, né, que me suscitou muito essa ideia de a gente ser mordido pela nossa verdade e nossa mentira. Jefferson. Eu fiquei falando aqui sem botar a câmera, então. Não, é que eu queria te ouvir mais sobre essa questão da utilidade, como é que você escuta isso. Só anotando aqui, a Camila pediu a palavra também. Sim, diga. Como é que você escuta isso? Porque que uma análise tenha, para o sujeito que passa por essa experiência, algum efeito de discussão, no meu entender, não necessariamente ela entra, e eu acho que é aquilo lá que está falando, do SET e posteriormente também, ela não entra na ideia da troca dos bens, né? Que seria o utilitarismo é a troca dos bens. Sim. Então, você não vai vender nada da sua análise por aí. Então, não entra na lógica do capital, não entra na lógica do lucrar com a análise, né? Nesse sentido, pelo menos. Como é que você escuta isso, né? Que uma análise tenha efeito ou tenha função para um sujeito que levou essa experiência, seja 3 anos, ou seja, até o final, enfim, até o final possível também, para aquele sujeito, não quer dizer que ele vá fazer nenhum tipo de troca com isso, mas isso tem efeitos para ele. E eu não sei se a palavra é servir. Eu acho que ela tem uma função, ela tem um efeito, mas entrar na ideia de serviço, eu acho, a mim, me soa ruim. Eu não sei como é que você escuta isso. O que sabe? Mário. Consegue me ouvir bem? Sim. Olha aí para ver se o pessoal todo escuta. Obrigado pela fala. Dá para ouvir? Me fez pensar que algumas questões eu tentei formular aqui, não sei se consegui, mas vou colocar aqui para você. Você disse que a questão que é em torno do real que deve girar a questão da ética, né? E aí você coloca o que fazer com isso que insiste no corpo, né? Que destino dá ao próprio gozo. E aí eu fiquei pensando que, embora a análise promova essa deformação, não é cada um que vai dar essa resposta sobre o que foi possível fazer com o gozo, né? Porque aí eu pensei assim,
não há algo dessa posição gozante que sobra, né, da operação, justamente porque o dizer possui um limite, né, quando você traz Eu essa não ouvi essa questão última do... frase. Você pode repetir a última frase? sai daqui do ventilador. E aí você coloca, né, o que é que insiste no corpo, aí eu botei assim, que destino dá ao próprio gozo? Embora a análise promova uma deformação, não é cada um que vai dar essa resposta sobre o que foi possível fazer com o gozo. Não há algo dessa operação gozante que sobra, dessa posição gozante que sobra justamente porque o dizer possui um limite. E aí você coloca essa questão é, é, do pano vermelho, né? Eu botei até assim, não é cada um que vai dizer como se livrou do pano vermelho, porque se não Vai há dizer sempre o um resto, quê? Cada um não que é, vai dizer não é cada um que como vai se livra, dizer sim. como se livrou do pano vermelho, né? Porque assim, se há sempre um resto dessa operação, você vai satisfazer-se de outro modo, como você fala que o não programado pela neurose, mas quem vai dizer isso não é o sujeito? Claro que não dizer assim de uma maneira atomizada e sem alguma articulação dentro de um Sim. laço com o outro. Mas eu fiquei pensando, porque me parece também que fica também uma certa idealização do fim de análise. O que que é o fim de análise para cada um? Né? Quando, Hum. assim, me chegou uma certa, eu te escutando, me fez pensar também em que medida também não há uma certa idealização desse fim, porque se fala tanto desse fim, mas também não se diz cada um em nome próprio, em primeira pessoa, como é que se deu isso, né? Porque o que é o fim, Ah, mas se né? diz sim. Bom, mas vamos terminar de recolher as perguntas, depois a São gente comenta. questões, né, que eu pensei aqui, quis compartilhar. Tá. Camila. A Camila também está online, eu vou virar a câmera aqui. Ah, pode falar, Camila, tá mutado seu microfone. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Lia, pela sua fala. Eu fiquei capturada quando você traz a dimensão da debilidade, né, na sua fala, como aquilo que não se fixa em nenhum discurso. A dificuldade de se deixar capturar por um dos discursos que ordenem o laço. Por outro lado, eu fiquei pensando também, a partir do que você traz, né? Por exemplo, se a gente pensar numa organização institucional como a universidade, que se confunde com o discurso universitário, mas que não apenas, a gente tem a não fixação de um discurso, porque a gente tem, por exemplo, a referência a um saber, né? Literalmente a referência, então, do autor, que a gente pode estar pensando no discurso do mestre, a gente também tem as burocracias cotidianas, um aluno que está em sala de aula, que mesmo que ele não esteja ali, ele está porque o corpo dele está, então a gente está numa perspectiva do que seria a burocracia do discurso universitário. A gente tem também o efeito de transmissão, mesmo que a gente não pretende produzir, e o reconhecimento do não saber, quando a gente diz que não sabe, interpelado pelo discurso histérico de algum aluno que produz esse efeito, enfim, tem uma circulação. E aí eu fiquei aqui me questionando sob efeito da sua fala, que então todos estamos na debilidade, pensando na perspectiva do discurso, né? Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, dessa debilidade, talvez como ordenador, como a impossibilidade de fixação, porque um analista não está sempre no discurso, na posição de analista dentro do discurso, e também produtor de sofrimento e do que o Lacan vai chamar dessa debilidade. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, me ajudaria aqui a desenvolver também o que eu estou pensando. Obrigada. Certo. Obrigada a você. Bom, vou comentar essas colocações, né, para a gente fechar. A Joyce traz esse exemplo aí do analisante que pergunta o que é que eu vou fazer com isso que eu sei, né? Esse aí, diga ele, vai para a análise passar mais um tempo para poder produzir isso, né? Porque esse aí é um ponto que demora, né? Por isso que eu acho que a gente pode dizer assim, uma análise não é uma coisa que se termina rápido. É uma coisa que precisa ser longa. Eu acho que essa última volta da análise, porque eu tenho pensado assim, há uma volta da análise onde a gente extrai o que é que a gente sabe. A gente chega ignorante totalmente em relação ao próprio gozo, a gente extrai alguma coisa do que a gente sabe sobre o fantasma, onde a gente está em relação a isso, o que é que eu repito, né? Porque, sei lá, elabora um monte de respostas para essas coisas. O problema é que saber tudo isso não muda.
tem alguma coisa da mudança da posição de gozo, que é isso que eu tenho tentado elaborar, que tem a ver com uma experiência que é na transferência da elaboração do luto desse lugar, desse objeto que o analista ocupou. E isso é uma coisa que demora muito tempo. Esse é o compromisso ético de alguém numa análise, é sustentar, mesmo quando já não há, porque é fácil sustentar a análise quando há uma angústia devastadora que o sujeito quer ter análise todo dia, se fosse possível, né? Mas depois que essa análise, que essa angústia já cedeu mais, né? Que o sintoma, vamos dizer assim, a parte terapêutica tá boa, é aí onde muita gente vai embora, né? Como a Thalia está dizendo, porque tá bom, ok, já sei me virar com o que. O analista não pode se contentar com isso, né? Então, aí é que vem essa parte que é, vamos dizer assim, de reprogramação do gozo. Até outro dia uma colega me criticou, esse dia não é primeiro uma parte, depois a outra. Essas duas coisas vêm juntas, tá certo. Eu vou refazer aqui porque eu não lembrei dela. Não é primeiro uma parte, depois a outra. Mas eu acho que esse tempo final da análise é muito encontro com isso e muita necessidade de responder de outro lugar. É como se você estivesse se reaprendendo as coisas, é como se você estivesse se experimentando nesse lugar onde você já teve e responde. Por isso que eu estou dizendo, tem que haver a possibilidade de responder de outra maneira. Porque senão não mudou em relação à posição do gozo, né? Do Jefferson, sim, eu acho que não tem a ver com a questão dos bens. A palavra servir, você disse que acho que não é uma boa palavra, a gente pode pensar noutra, né? Foi a que me ocorreu aqui. Porque servir ou não é uma pergunta que se coloca dentro da ética, né? Mas, claro, eu acho que a análise não tem lugar dentro da ética utilitarista. Ninguém consegue sustentar uma análise até o fim, se for pela utilidade dela, né? Eu vou fazer isso. Eu acho que vem o que eu vou fazer com isso quando o sujeito ainda se incomoda, ainda se angustia. Acho que tem uma angústia que sustenta a análise para levar a análise até o final. Precisa ter uma angústia, já não é aquela do começo desarvorada, mas Uma angústia com saber, talvez. é uma angústia de quem ainda não encontrou a satisfação final. Sim. Do final da análise. Né? Que não é a satisfação final, não é o É. pote de ouro no fim do arco-íris. É pelo contrário, que a gente está colocando aqui. Aqui é uma satisfação que inclui um perder. Né? Isso eu acho que você vai poder experimentar ao longo de uma análise. Não é mais porque o capitalista é isso. Eu me satisfaço cada vez que eu consigo alcançar algo. Isso. A análise tem uma experiência que o sujeito se dá conta assim, porra, mas eu perdi, mas tá tão bom desse jeito porque eu perdi, ufa, que isso. O topo do ficar do véu vermelho vai que não tem nada, né? Mas são muitas cabeçadas para poder dar. Por isso que eu estava dizendo, uma análise do analista não é uma análise que se resolve com alguns anos. É uma coisa que precisa realmente ser longa. O Mário, essa pergunta que você coloca, não é cada um que vai ter que dizer. Mário, eu acho que o Lacan se colocou essa pergunta logo, cedo, né? Foi por isso que ele inventou o dispositivo do passe. Nós temos já um saber decantado da experiência do passe na escola do Campo Lacaniano e em outras escolas, onde cada um, exatamente, o analista não pode dizer nada sobre o que o analisante dele fez com o gozo no final da análise. Inclusive, eu apresentei um texto num cartel sobre a formalização do caso clínico, eu coloquei isso. O único caso que se formaliza é o próprio. Agora, o Lacan inventou um dispositivo para isso, porque não pode virar obscenidade. Eu não posso chegar numa mesa e dizer o que eu fiz com o meu gozo como quem está conversando numa mesa de bar. Uma fofoca. Ou como fofoca, ou me expondo, porque às vezes eu penso que cheguei no final e não cheguei. E aí eu estou lá falando de um monte de obscenidade sem saber que estou. Né? Então, por isso que ele cria o dispositivo do passe, porque é onde algum saber vai poder ser verificado. Acho que o Lacan tem não dizer uma pretensão científica, mas assim, uma pretensão de formalização, que não é a mesma do Epstein lá, mas de alguma formalização que não fique no saber abstrato, ou da experiência, né, iniciática, que eu terminei a análise porque eu sou um iniciado. E nesse sentido, eu acho que não tem idealização. No passe, o sujeito precisa transmitir de algum modo o que é que ele acha que fez com isso, e fazer com esse, que você perguntou, tem um resto? O resto que eu acho que fica é essa cicatriz. É esse ponto nodal do furo do saber, como Lacan diz. Não é, eu já vi alguém colocando assim, não é um final de análise Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, quem quiser que me aguente. Isso não é final da análise.
Final da análise tem a ver com o esvaziamento desse gozo e a responsabilização pela sua posição no seu ato. Por isso que eu concluí, aí já, talvez já respondendo a pergunta da Camila, sobre a questão da debilidade, né? Porque eu fiquei me perguntando, então o analista precisa se aferrar ao discurso analítico e não sair dele de jeito nenhum? Eu acho que não é isso. Como você disse, tem situações inúmeras em que a gente tem que driblar o touro, né? Passar para você. Mas eu acho que quando ele faz. Tem um texto de Freud muito bonito sobre isso, que eu acho que é sobre isso. Ele diz assim: que quando você recebe uma pessoa, nem sempre vai dar para iniciar a análise na hora que ela chegou. Sim. Às vezes você vai ter que atuar como pedagogo, às vezes como cuidador, às vezes você vai trabalhar, né, Thalita, esse livro da Fundamento da Clínica. Então, acho que ele está dizendo isso. Para entrar no discurso analítico, tem que ter um certo favorecimento ali da situação. Não é em qualquer lugar. Tem que ter transferência, né? Tem que ter aposta do outro lado também. Então, eu acho que não é enrijecer no discurso analítico e só falar a partir dele. Mas, como eu disse, uma bússola para onde a gente pode se orientar nos momentos em que a gente tem que decidir sobre o ato. Aí sim, no momento de decidir sobre o ato, eu acho que o analista não pode fraquejar, né? Dar uma fraquejada e ir lá para os outros discursos para responder pelo seu ato, porque aí ele depõe contra o que ele extraiu da sua análise. Ele está dizendo, minha análise não me deu elementos suficientes para sustentar meu ato. É por isso que eu escorrego para um outro lugar. Né? E sobre a debilidade, Camila, ele diz que Platão é débil, ele diz que eu sou débil, débil em tal situação. Tem várias situações que ele diz que ele é débil, que o Platão é débil, que nós todos somos débeis. Né? É uma certa. A debilidade, ele diz, é a nossa dependência do imaginário. Né? Então, talvez o que a gente possa fazer é não botar todas as nossas fichas aí, né? Mas o que eu quis dizer foi assim, que no que diz respeito à sustentação do ato analítico, quando o analista precisa responder pelo ato, eu acho que ele precisa se posicionar no discurso analítico, né? Senão ele degenera aí para as outras éticas dos outros discursos. Acho que é isso. Diga. Não, é porque eu acho que a questão do Mário, né, tipo assim, em relação Fala aqui. Eu fiquei pensando sobre a questão do Mário, assim, sobre a idealização do final de análise, sabe? A impressão que eu tenho também é muito, assim, de que a ideia do fazer com, na verdade, é uma desidealização, assim, do final de análise, né? Porque, tipo assim, é justamente a constatação de que, assim, você esvazia o gozo, mas você não para de gozar, né? E o que é que você faz, né, com isso que resta. Como é que você responde eticamente diante desse gozo que resta do seu lado? Porque pelo do outro não vai ter como você responder. Sim. Thalita. Eu achei muito interessante a pergunta sobre isso, qual a diferença do efeito de análise para a utilidade da análise. E aí, pensando, né? Acho que a gente pode, a parte pensar do nosso percurso, inclusive de análise, eu penso, sabe, que deságua, o efeito deságua na utilidade. Não utilidade no sentido, mas no sentido de saber jogar o jogo. É um efeito prático, né? Porque tem uma pulsão de vida. E eu penso que a utilidade me ocorre, né? Não sei a rigor do termo utilitarismo, pensando no capital, mas eu acho que não dá para viver de ar e de amor e de fim de análise nesse sentido. Então, tem uma coisa de saber fazer com isso. Ou seja, o que é que você vai fazer com a sua clínica, dessa flexibilidade. A sua parceria amorosa, as suas relações na escola. É uma questão que todo mundo diz, mas por quê? Se você não vai com o objetivo de monetizar, divulgar o seu trabalho numa rede social, você pensar nessa ética, e por aí vai, mas tem uma outra forma que você vai aprender a jogar o jogo para sobreviver nesse mundo, com as regras dele, né? A gente utilidade no senso corriqueiro, no sentido corriqueiro, assim, de usar, né? De usar, mas quando fala, num discurso que está sendo apresentado, utilidade remete a uma ética específica, que é a ética da utilidade. Mas sabe o que eu lembrei agora? Que o Lacan fala no seminário da ética que a questão do gozo é de usufruto. Pois é. Então, é de como usufruir, não é de utilidade. Exatamente. Usufruir é diferente de usar. Exatamente. Então, acho que tem mais a ver com o saber fazer. E o gozo também serve para nada. Exatamente. Né? Tem que saber fazer alguma coisa que não serve, que não é útil para nada. Exatamente. Então, como usufruir, como eu estava dizendo, do fato de que nós ainda estamos vivos. Isso. Ainda estamos aqui, como Eu fiquei pensando, eu vi nessa coisa das redes sociais, eu vi esses dias
Bom, não fui muito a fundo, mas era meio que uma problemática de algumas analistas denunciando outros analistas supostamente Chegamos de esquerda, militarizada. Eu ia falar negócio. Saiu. Tem uma Mas isso, né? De que como esses caras super feministas e tal, galera, ele é muito galera, estavam ali por detrás, enfim, fazendo coisas horrorosas também, né? Não só nas suas relações amorosas, mas também em outros espaços. E aí eu fiquei pensando de como é importante a gente fazer esses discursos, né? De que o analista não está imune a reproduzir isso de alguma forma. E como talvez o espaço da escola, ele tem uma coisa muito importante, assim, de trabalhar com isso. Porque quando isso fica só na rede social, pode cair também num lugar muito difícil, porque aí fica só uma grande briga generalizada. Isso não é verdadeiramente elaborado, assim, tratado. Eu acho que é muito mais difícil disso ganhar um lugar ético, de fato, né? Você fica só querendo que o outro, então... Enfim, aí você passa a acusar o outro, aí vira essa grande bola de neve. Só comentando, Amanda, o que eu acho mais assim bizarro é que isso resvala rapidamente numa acusação contra a psicanálise. Sim, Né? É a psicanálise, é na cult, né? A psicanálise é machista, sei lá, qualquer coisa desse jeito. É muito rápido que sai do indivíduo para. Então, assim, às vezes eu acho que tem uma coisa proposital nisso, assim, né? Aproveitando a cancha, vamos aqui degenerar a psicanálise. Eu queria devolver um pouco aquilo que até a Luciana falou um pouco da a circulação dos discursos. Porque você fez essa associação do discurso com a ética. E eu acho que em uma análise, os discursos circulam de uma forma que a ética não. Eu acho que em uma análise, os discursos circulam. Você não está direto no discurso do analista, ou então até na transmissão. Então, quando você vai e escreve um texto, referencia o texto, mostrando que você não está tirando da sua cabeça. Você está na posição de analisante, como diz lá. Pois é, não está no discurso analítico. No entanto, a ética que está em jogo pode ser, não necessariamente é uma ética autoritária, não. Deixa eu tentar refalar. Em uma análise, a ética do analista, eu acho que ela é mais constante do que os discursos que circulam. De uma forma que, num momento ou outro, você pode estar num discurso histérico, ou um discurso do mestre, dependendo da situação. Isso, você está brincando com essas situações discursivas. Porque a ética que está em jogo é a ética da psicanálise, e não a ética do fazer o bem. Mesmo que em um momento ou outro esse discurso circule. Então, eu fiquei me perguntando assim, se daria para acoplar uma coisa à outra, né? Diferente do que você falou com relação à degenerescência do discurso. Aí sim, eu acho que o analista vai ter que ter cuidado ao transitar por esses discursos, não usá-los de forma degenerada, né? Seria uma parte estratégia, né? Porque não que continua. O Lacan fala assim: o melhor é que ele não saia disso. Mas se ele sair, que ele saiba o que ele está fazendo. Diz assim. Essa é a ética Do analista. Eu acho que tem a ver com isso. Porque o mais importante é que ele esteja muito bem colocado aqui, com o seu saber no lugar da verdade, que é o que? O saber sobre a castração. Se ele estiver operando a partir disso aqui, ele, como você disse, tem momentos que o analista tem a estratégia, não é só momento de avançar, tem momento de recuar, né? Então, tem momento que... então, o que eu tentei dizer que é assim, não é que você... Estar no discurso analista não é enrijecer no semblante de analista, né? Mas eu acho que tá com isso aqui muito bem colocado, é preciso. O ato se fundamenta. O ato analítico precisa mirar aí sempre, né? Então, não sei se a gente pode dizer que ele sai do discurso analítico, porque quando o Lacan diz que ele está na posição de analisante quando ele está elaborando, ele não sei se ele está fora do discurso analítico. Ele coloca o público na condição de objeto. Ele que está no lugar de sujeito dividido. Então, vocês aqui estão na condição de objeto para que eu trabalhe como sujeito dividido, entende? No 22 ele diz isso, né? Que a ética da psicanálise é o discurso do analista. Sim. Então, porque eu acho que depende do que a gente vai chamar de analista, também respondendo o que a Amanda colocou. Os analistas também podem cair...
Eu acho que o Lacan diz assim, a gente precisa separar a psicanálise dos psicanalistas. Os psicanalistas fazem um monte de merda, esses que dizem que são psicanalistas, né? E mesmo alguém que está muito bem colocado com isso aqui pode em algum momento escorregar, né? Ninguém virou santo por conta disso. Se espera que ele esteja o melhor possível localizado com essa verdade no lugar do saber, isso aqui. Ele esteja sentado aqui, né? Nessa verdade. Eu estou apontando aqui, gente, o lugar embaixo à esquerda do discurso do analista, o S2, que é o saber no lugar da verdade, né? Que ele esteja o máximo possível assentado aí. Agora, o problema é que, por exemplo, a questão da não regulamentação, a gente não tem um... Eu vi uma dessas... Enfim, chegamos na questão... Eu já achei tão curiosa, eu digo, eu vou apresentar esse seminário hoje, às 10 horas da manhã. Mas uma pessoa que dizia assim, para quem que a gente reclama quando alguém faz uma coisa dessa dentro da escola? Gente, a escola se funda sobre o fato de que não há outro do outro. Não tem o burocrata, não tem o mestre. Então, se eu tivesse dentro da escola alguém para quem eu reclamar, eu estaria sendo incoerente com o próprio discurso da escola. Ela está fazendo isso, ela está reclamando muito no Twitter, ela já está nesse apelo ao outro, né? Eu vi vários apelos, eu vi apelos, por exemplo, assim, porque eu sou mulher e ninguém, não vem nenhum homem assistir meu seminário, eu dou seminário há não sei quanto tempo, e não vem nenhum homem assistir meu seminário. Mulher, se eu estou preocupada com quem é. Qual é? Eu quero que as pessoas venham e façam um debate, façam um diálogo. E o grupo, ela dizendo assim, é incrível, quando eu comecei a falar, muitas mulheres chegaram para falar. Meu Deus, é óbvio. Tá? Mas se você for falar... Quando uma mulher chora com a carta que recebeu, todas as outras choram, né? Bom, mas assim, gente, eu acho que é delicado, eu acho que tem questões gravíssimas nisso que as pessoas estão acusando. E se há crimes, eles precisam ser... São fatos sociais que devem ser julgados. Pois agora, a questão é que a psicanálise não é xerife, não é juiz, não... Vocês estão falando de quê? Eu não estou entendendo. Vocês estão falando de quê? Que trend é essa? Sim. O que a psicanálise vai fazer é colocar a pergunta. O que é que você vai fazer com isso? Né? Você pode ir para a rede social denunciar, ou você pode ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, como alguns fizeram, e abrir um processo e trazer os fatos à tona. Beleza, é um fato social. Agora, é isso. Eu acho que a ética da psicanálise está à altura de produzir uma coisa que vem de outro lugar. Senão, não faz sentido ela existir no lar civilizatório, se for para ela recair no que os outros discursos já fazem. Né? Diga, alguém falou alguma coisa? Só uma dúvida, diante disso que você falou. Quem tá Você falando? acha que é o Mário? Porque tá tudo Você escuro, acha, Mário. você acha que a psicanálise se livra dessas posições de poder? Por exemplo, Não. pensando assim, muito na perspectiva do Bourdieu, do Foucault, que eles pensam como poder, porque parece assim que o discurso analítico está dentro de uma sociedade, né, dentro de espaços de poder, de privilégio, enfim. Como é que é pensar esse discurso dentro, pensando essa articulação com o poder, né? Não A acho que questão a que às vezes psicanálise eu livra a penso. gente do poder, nem do gozo, né? A gente continua dentro dos discursos e tendo que lidar com eles. Eu acho que uma análise, não há psicanálise. A psicanálise está aí para quem quiser usá-la, né? Eu acho que a gente é que usa ela. Eu acho que ela não livra a gente de nada. Eu acho que uma análise levada até esse ponto de esvaziamento suficiente do gozo para o sujeito não fazer o uso canalha da posição que ele se encontra, ela pode permitir, no seu ato, o analista responder de outro lugar. É a única coisa que eu acho que ela pode. E a gente tem o compromisso ético de estar se perguntando. Eu acho que isso faz a ética do analista, de se perguntar a cada ato seu, o mínimo que seja. Sei lá, vou encher o garrafão d'água aqui do fora ou não vou? Em cada mínimo ato que seja, está sendo convocado você no seu ato. Porque é muito fácil a gente cair nessa Com certeza. Escorregar é a coisa mais fácil que tem. Então, por isso que eu estou dizendo, estar sentado nesse saber no lugar da verdade, na castração, que permite não ceder do seu desejo, saber fazer com isso e não responder a partir dessa lógica de poder. Agora, Lia, um analisante não vai correr o risco de estar no consultório, um analista praticar algum ato que seja um abuso de poder?
Corre, assim como corre isso com psiquiatra, com quantos casos a gente sabe, gente, de professor que abusa de aluno, né? As pessoas que a gente toma como referência, inclusive, muito dentro do discurso politicamente correto, e que depois a gente cai da cadeira quando fica sabendo das acusações, né? Então, não, nada livra a gente disso. O que a gente pode fazer é responder por si. Eu acho que é a única coisa que dá para fazer. Bom, gente, Gravado, foi? Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Eu acho que isso também é um ato, vocês estarem aqui hoje, né? Porque poderia ter escolhido estar em outro lugar. E escolheram estar aqui. Nós vamos ter o próximo encontro, não lembro agora a data, mas vocês veem aqui, que eu vou trazer o que eu estou preparando para o encontro internacional. Sobre que o encontro internacional é a apresentação em 5 minutos. Então, lá eu vou fazer uma pílula e o que eu desenvolver eu vou trazer para tratar aqui no nosso próximo encontro, tá? A gente se encontra lá. É a próxima atividade? Também que eu tenho, não tem outra. Então, tá até lá, gente. Que bom. Tchau, Lívia. Obrigada. Como é seu nome? Júlia. Júlia, tá. Tá bom, eu quero te ouvir, Júlia. O que é que você está pensando? E aí, Jonas? Vai explicar outra coisa agora. Acho que daqui para a Júlia eu quero ver se sai. E aí? Eu queria conversar com você, porque sim, é o convite lá. Eu ainda nem pensei nele, viu? Eu botei assim no canto. Por isso que eu não pedi para a cabeça mais perto. Uma série de outras atividades que vem antes.